Fala, torcedor, beleza? Jairo Lima aqui. Ainda bem que acabou esse jogo do Sport e ainda bem que eu não fui para esse jogo. Cara, que jogo maluco. Que jogo maluco onde até a arbitragem se machucou no jogo. Onde jogador do Santa, depois da expulsão, não teve mais jogo, foi só cai-cai. Não teve nada mais que isso e aconteceu o que aconteceu. O Sport empatou com o time do Santa Cruz na Arena de Pernambuco. Muito torcedor agora vai falar: eu avisei que o jogo tinha que ser na Arena. Eu avisei. E na ilha a gente sabe que o Sport é mais dominante mesmo. Na Arena Pernambuco acaba sendo um campo neutro. Arquibancada muito distante, não estava tão lotada, foi pouco mais de 27 mil torcedores. Dava para pressionar, mas não nem tanto quanto pressiona na Ilha do Retiro. Bom, começar pelo começo. O Sport começou do jeito que sempre começa, abafando o adversário. Em cima, marcando alto, pressão, mas foi diminuindo o ritmo. Foi perdendo aquela intensidade dos primeiros 10 minutos e foi diminuindo até o ponto que ficou a banho-maria. O Sport não atacava, o Sport também não sofria, porque o time do Santa Cruz não consegue passar do meio campo. É um time muito inferior, mas dentro da sua estratégia conseguiu o que queria, o empate. Agora vai decidir em casa a classificação contra o Fortaleza. Mas foi um resultado ruim para o Sport. Um resultado ruim, o Sport não apresentou aquela intensidade que costumava apresentar. Os primeiros 10 minutos teve essa intensidade, porém, como eu falei, foi diminuindo. Diminuindo e o primeiro tempo se resumiu a isso. O Sport tentava, não com aquela intensidade que mostrou já em outros jogos, na maioria dos jogos, aliás, e não conseguiu pressionar o Santa Cruz da maneira que deveria. É isso que eu vi no primeiro tempo. No segundo tempo foi o jogo mais maluco que eu já vi na minha vida. A arbitragem se machucou, deram 11, 12 minutos de acréscimo. O jogador do Santa Cruz, eu acho que foi aos 10 minutos, não lembro direito, foi expulso. Também não recordo o nome do jogador do Santa. Foi expulso e aí eu pensei, agora sim o Sport vai ser aquele esporte dominante, aquele esporte que amassa o adversário o tempo todo. E mesmo assim não foi. Mesmo assim não foi. O Sport teve 2 ou 3 bolas que fez o goleiro Michael trabalhar. Aliás, é chover no molhado falar do goleiro do Santa e do Náutico. São os dois melhores goleiros de Pernambuco disparado. Eu acho ainda o do Náutico melhor. Garantiu a vitória hoje do Náutico. Vou falar um pouquinho depois sobre a vitória do Náutico. Eu não acompanhei muito, mas vou dar uma pequena opinião sobre a vitória do Náutico lá em Bonito. Voltando para o jogo do Sport, como falei, depois da expulsão, Michael trabalhou um pouco, o Sport pressionou um pouco, aumentou um pouco a intensidade, porque jogava com a mais, porém mesmo assim não conseguiu implantar a intensidade que já implantou em outros jogos. O Sport não conseguiu. Alguma coisa estava errada. O Fabinho, na minha opinião, não funcionou. Hoje foi a pior partida do Juba. Quando o Juba não funciona, parece que o time do Sport não funciona. Tinha coisa errada. Não sei se foi a falta do Henderson na beira do campo, já que ele foi suspenso, né? Foi expulso no outro jogo. Estava suspenso nesse jogo, não estava presente na área técnica. Também o Sabino, fez falta porque o Chico, na minha opinião, fez uma das suas piores partidas também. Então o Sabino fez sim falta na zaga do Sport, até porque ele é que é o titular, foi expulso também no jogo anterior. Então acho que esse foi o retrato do jogo. O Sport tentou no primeiro tempo, tentou no segundo e não conseguiu furar a retranca do Santa Cruz. Santa Cruz veio para empatar. Eu acho que isso todo mundo viu. Acho que estava no script do Santa Cruz. Vamos buscar um ponto e vamos tentar tudo contra o Fortaleza no Arruda, na nossa casa. Foi isso que o Santa Cruz quis. Terminou 0-0. Acho que aos 30 minutos, pouco antes disso, o árbitro da partida sentiu, se lesionou. Ninguém entendeu na hora o que foi que aconteceu. Ele caiu, chegou a cair no campo. Inclusive, quem foi ajudar
juiz a se recuperar foram os médicos de Sport e Santa, né? O Catatal do Santa Cruz e um médico do Sport que foram ajudar o árbitro. Saiu carregado pelos dois. O árbitro não conseguiu seguir na partida, saiu carregado por Catatal e pelo médico do Sport e não conseguiu seguir no campo de jogo. Foi substituído, é raro isso, mas já aconteceu. O quarto árbitro que ficou no lugar do árbitro que estava apitando. Bom, então para encerrar, sobre o Sport foi isso. Não teve muito o que falar. Algumas boas defesas do Michael e o Santa Cruz teve uma bola que para mim foi a melhor do jogo. Um contra-ataque que Chico não acompanhou. Chico não conseguiu acompanhar. Saiu primeiro que o jogador do Santa e não conseguiu acompanhar. Ficou o Thierry sozinho para tentar defender a bola. Ele não conseguiu cercar. O jogador do Santa Cruz tocou para o meio e o jogador que recebeu a bola encobriu o Renan. Só que tinha lá o salvador da pátria, né? Thierry não deixou a bola entrar. Por pouco o Sport não saiu derrotado desse jogo. Foi um jogo realmente para esquecer. O Sport não jogou bem, o Sport não teve a intensidade de outros jogos, como eu falei, e empatou com o time de quarta divisão, com todo respeito ao Santa Cruz. Foi isso que aconteceu. No jogo do Náutico eu vou falar brevemente porque eu não acompanhei tudo. Começou às 4h30, eu acompanhei o primeiro tempo. No primeiro tempo o Náutico foi melhor que o time do Maguari. O Jael colocou bola na trave, o goleiro do Maguari fez boas defesas, o Náutico pressionou o time do Maguari e conseguiu 1-0 de pênalti com Souza. O pênalti também foi bem marcado, o jogador chegou atrasado cometendo o pênalti e depois do primeiro tempo eu não vi mais o que aconteceu. Mas o retrato acho que tendia a ser o mesmo, né? Porque o Náutico depois do gol ele recua um pouco, porque o gramado dificulta o controle de bola do adversário. Mesmo jogando em casa, é um gramado ruim para ambos. O Náutico, depois que fez o primeiro gol, se retraiu, não deixou o time do Maguari jogar e acho que foi isso, né? Eu peguei um pouquinho do final do segundo tempo, estavam uns 43 minutos, teve uma pressão do Maguari no final, uma blitz no final, que fez o Wagner, para mim o melhor goleiro de Pernambuco, fazer duas defesas incríveis. E depois dessas duas defesas, teve ainda a defesa do zagueiro, né? A terceira bola que o Wagner não conseguiu pegar no rebote, quem pegou foi o zagueiro. Então esses foram os lances que eu consegui assistir. O Náutico mereceu a vitória pelo que eu vi no primeiro tempo e pelo pouco que eu vi no segundo. O Náutico sobe numa posição, fica na segunda com 2 jogos a mais que o Retrô que vem logo atrás. Precisa de um tropeço do Retrô para conseguir ir para as semifinais, já que o primeiro e o segundo colocado da primeira fase conseguem isso, né? Não jogam as quartas, vão direto para as semifinais. O Sport já está garantido nas semis e o Náutico depende aí de um tropeço do Retrô. Então é isso. Se você gostou do vídeo, C, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos ajuda. Valeu? Obrigado.